Olá! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Estamos dando continuidade à leitura comentada do livro de Atos, capítulo 13. Hoje vamos ler do 26 ao 41, já que essa perícope é muito grande. Então estamos lendo por parte. Vamos ler a segunda parte hoje. Verso 26 até o 41. Irmãos, filhos de Abraão e gentios temente a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunha dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, conforme está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nestas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim, ele diz noutra passagem: não permitirás que teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Paulo e seus amigos, né, os discípulos, especialmente Barnabé, estavam pregando por toda a face da terra. Em Pisídia, os líderes da sinagoga, que era hábito de Paulo quando chegava numa cidade, ele frequentava a sinagoga local. Os líderes daquela sinagoga, percebendo a presença de Paulo, o convidou para dar uma palavra. E o que Paulo faz não é nenhuma novidade, né? Ele começa a narrar a história lá desde o Antigo Testamento, coisa que aqueles homens que estavam ali conheciam bem, né? Afinal de contas, eles estavam numa sinagoga. Então, aqueles homens conheciam a história que Paulo estava falando. E é o que eu digo, pregar não é inventar nada, pregar é simplesmente contar a história, né? Lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Eu digo que nem sempre não, quase nunca eu aplico o texto, porque isso aqui não é uma pregação, e sim uma leitura comentada. Às vezes, por uma distração minha ou por força do hábito, eu vou e faço uma aplicação, né? A aplicação é quando você traz a verdade do texto para os dias atuais, para a realidade atual. Então o que Paulo está fazendo aqui é simplesmente lendo o texto. Não havia necessidade de explicação, porque todos ali conheciam.
O que é diferente aí é que quando ele faz todas essas citações, ele faz uma ligação a Jesus Cristo, coisa que para os judeus ali é estranha. Todos nós sabemos que o judeu não acredita em Jesus, né? Eles acreditam sim na vinda de um Messias, mas não que esse Messias seja Jesus, ainda porque eles não tinham o Novo Testamento. Mas Paulo faz a ligação dizendo que aquelas profecias, aquelas citações do Antigo Testamento estavam apontando para Jesus, né? E agora sim, né, depois desse discurso, nós ainda estamos no meio dele, mas Paulo já começa a fazer a aplicação. Primeiro ele faz citação de alguns textos do Antigo Testamento, né, inclusive Abacuque, Salmos, mas exatamente aqui a partir do verso 36, quando ele diz que Davi, após ter servido aos propósitos de Deus, adormeceu. O que significa isso? Morreu. E ele diz que Davi, que era uma celebridade no meio judaico, né, o grande rei, venerado, considerado grandioso, ele está dizendo que Davi morreu. E morrendo, foi sepultado. E sendo sepultado, o seu corpo entrou em decomposição, né? Poderíamos dizer que o túmulo dele está até lá hoje, mas o corpo dele já não está mais, entrou em decomposição. Agora, ao passo que Jesus morreu, mas Jesus não entrou em decomposição, conforme o texto que ele está dizendo aqui, do Salmo 16, quando ele fala: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Ou seja, Jesus morreu, mas o corpo de Jesus não foi decomposto, não entrou em composição, porque ao terceiro dia, né, ele guardou o sábado, ressuscitou no domingo, e então não houve decomposição do corpo de Jesus. Então, se Davi é venerado, se Davi é grandioso para o povo judeu, Jesus é muito mais. Né? Apesar de Jesus ser descendente de Davi, e a promessa desse descendente que sentaria no trono de Israel eternamente ter sido feita para Davi, mas essa promessa não é cumprida em Davi, essa promessa é cumprida em Jesus. Então Jesus, segundo Paulo, segundo o texto que nós estamos lendo, é muito maior do que Davi. E isso para o judeu é uma coisa assim, espantosa, uma coisa que ultrapassa até o entendimento do judeu. Mas ele faz uma afirmação, e aí sim começa a questão da aplicação de Paulo, quando ele começa a utilizar as lições do texto para o dia de hoje. Quando ele usa o texto, citando o Abacuque, ele diz assim: olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. A história do Evangelho não é aceita pelo nosso raciocínio. O apóstolo Paulo escreveu que o Evangelho é loucura para os homens. O que ele quer dizer com isso? A nossa mente não consegue absorver, não consegue entender, não consegue dimensionar a história do Evangelho. O Evangelho de João diz lá no capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira. O que significa de tal maneira? Significa de uma maneira tão grandiosa que a nossa cabeça não consegue entender. Quem é que vai entender um Deus que desce da sua glória, da sua majestade, na figura de um bebê indefeso e se joga no nosso colo? E o que nós fazemos em troca? Nós mandamos um exército fortemente armado para matar esse menino, um bebê ainda, né? E Deus protege esse bebê e leva para o Egito, né? Era uma profecia: do Egito chamei meu filho. Mas quando esse menino se torna um homem, já com a idade de mais de 30 anos, que é a idade da maturidade na cultura judaica, nós novamente mandamos um exército fortemente armado. E prendemos, humilhamos, torturamos e crucificamos esse homem, que é o Filho de Deus. Mas no terceiro dia, é bom lembrar que antes de morrer, Jesus ora pedindo perdão a Deus pelas pessoas que o estavam executando, né? Estavam crucificando. Mas no terceiro dia,
Jesus ressuscita e fica conosco 40 dias. E nesses 40 dias ele relembra parte dos seus discursos, ele relembra as profecias a respeito dele aos seus discípulos. E ele volta para o céu, mas ele promete que vai voltar. E quando ele voltar, ele vai separar o joio do trigo. O que seria a expressão o joio do trigo? Existem dois caminhos. Existe o caminho largo, que conduz a uma porta larga, que conduz à perdição. Existe um caminho estreito, que conduz a uma porta estreita, que conduz à salvação. Só existem dois caminhos. Esses dois caminhos, Paulo explica aqui o seguinte, que quem crê em Jesus é justificado dos seus pecados, pelo fato de crer em Jesus, porque Jesus jogou sobre ele, conforme disse Isaías, toda a maldição do pecado da humanidade sobre ele. Tem uma novela que passa na televisão aí, que no outro dia eu vi uma cena, e Jesus estava bem machucado na novela, né? Bem machucado, ensanguentado, bem depauperado, vamos dizer assim, né? Aquilo ali é uma representação do sofrimento, é meramente uma representação do sofrimento, porque o sofrimento que Jesus jogou sobre si, em nosso favor, a nossa mente não consegue imaginar, muito menos representar. Aquilo ali é só uma ilustração de todo o sofrimento que Jesus passou em nosso lugar. Então quem crê no sacrifício de Jesus é justificado. E ele diz que essa justificação não seria possível através da lei de Moisés. Por quê? Porque pela lei de Moisés diz o seguinte: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Perdemos o contato com Deus. Quando houve a queda lá no Éden, nós que tínhamos comunhão diária com Deus, perdemos essa comunhão. O texto diz que criou-se um abismo intransponível entre Deus e a sua criatura. Nós perdemos, nós que fomos criados para a glória de Deus, perdemos o objeto da nossa adoração, que seria Deus. Então passamos a adorar imagens, animais, até mesmo homens, né? Como é o caso de vários países que adoram animais, outros adoram estátuas, né? O caso de Herodes, que foi aclamado como rei e foi comido por vermes. É importante a gente lembrar que a maioria de nós um dia vai ser comido por vermes, né? É a tendência natural, salvo, é claro, as exceções, aqueles que morrem queimados, morrem no fundo do mar, né? Aí já é uma questão de exceção. Mas a maioria de nós vai ser sepultado e carcomido por vermes. Então é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que existem dois caminhos. Existe um caminho daquele que vai ser justificado e o caminho daquele que não vai ser justificado. A diferença está em crer. O próprio Paulo escreveu aos Efésios dizendo que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quando o carcereiro perguntou o que ele poderia fazer para ser salvo, foi-lhe dito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. E esse carcereiro se dobrou ao Senhor. E o texto diz que ele se converteu, bem como a sua família. Agora tem uma outra passagem, já em Lucas, chamado a passagem do jovem rico. Ele não tem nome, ele só é chamado de jovem rico. E ele pergunta a Jesus o que ele poderia fazer para ser salvo. Esse aí não foi salvo, por quê? Porque ele confiava nas obras da lei. Quando Jesus fala para ele, cumpra as leis, ele diz assim: isso eu faço desde pequeno, desde muito jovem, né? Ele era um mero religioso, cumpridor de rituais religiosos. Mas Jesus fala para ele: uma coisa te falta. E o que faltava para aquele homem é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O grande mandamento aquele homem não seguia. Ele seguia rituais religiosos. Ele era um religioso, como muitos, como a grande maioria. Talvez andasse com uma Bíblia enorme debaixo do braço, andava pelas ruas dizendo a paz do Senhor, amado. Mas o coração dele não estava nas coisas de Deus. Agora o carcereiro se dobrou. Um daqueles malfeitores
que estava crucificado ao lado de Jesus, disse: nós somos pecadores, agora esse homem nada de mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando chegares ao teu reino. Então aquele homem reconheceu que era pecador e reconheceu a santidade de Jesus, e a promessa que ele recebeu de Jesus foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Existem dois caminhos, irmãos, dois caminhos, só dois, não existe uma terceira via. Ou você está no caminho A ou no caminho B. Ou você está no caminho da salvação ou no caminho da perdição. O caminho da perdição, você é condenado pela lei e não é justificado. No caminho da salvação, você é condenado pela lei, mas é salvo pela graça. Todos nós, seja quem for, está num desses dois caminhos. Então, talvez num momento como esse, num momento de pandemia, onde tantas pessoas estão morrendo, onde a humanidade nunca passou por tamanho medo, tamanho sofrimento, talvez seja a hora de nós refletirmos que existe um Deus, o mesmo Deus que controla o universo, que é capaz de parar todo o sistema solar, é o mesmo Deus que é capaz de abrir o mar, é o mesmo Deus que é capaz de levantar mortos, é o mesmo Deus que é capaz de dizer para o vírus: agora chega, você chegou até onde eu permito que você chegue. E esse momento vai chegar. Mas até esse momento chegar, é o momento de nós refletirmos, de nós pensarmos como tem sido a nossa vida, quais são os nossos valores, o que tem permeado o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É a hora de nós implorarmos a Jesus: Jesus, me aceite, Jesus. Jesus, me deixe entrar na arca da salvação. A minha vida aqui dura 60, 80, talvez 90 anos, e se tanto, com muito enfado, com muito cansaço, com muita dificuldade. Mas a vida eterna é para toda a vida, eternamente. Alguns países, aqui no Brasil não tem, existe a prisão perpétua. O que significa a prisão perpétua? Que o sujeito vai ficar preso até o dia que ele morrer. Quando ele morrer, vão tirar o corpo dele da cela e vão dar um fim lá para esse corpo. Eu não sei o que vão fazer com o corpo, mas vão dar. Quando ele morrer, essa prisão perpétua acaba. Agora a condenação eterna não acaba. Não existe nenhuma palavra, nem no português, nem nenhum outro idioma que possa ilustrar o que é a condenação eterna. A Bíblia fala uma expressão que pode traduzir isso muito claramente: o mar de fogo eterno, arder no mar de fogo eterno. Imagine uma pessoa morrendo afogada no mar, né? Onde ele tenta buscar o ar e o que vem é água salgada. Imagina a angústia de uma pessoa que morre afogada. Agora imagine a angústia que, ao invés de ser no mar de água salgada, seja um mar de fogo, que não apaga dia e noite, e a pessoa ali ardendo. Essa pessoa vai querer morrer, vai implorar para morrer, e não vai morrer, vai ficar sofrendo. E isso não é até depois de amanhã, nem daqui a um ano, nem daqui a 20 anos. É eternamente. Mar de fogo eterno. E enquanto o outro grupo, que é um grupo inclusive bem menor, tá? Eu arriscaria dizer 25%, se alguém quiser saber por quê, 999-645836, pode me ligar, mas eu arrisco que é alguma coisa em torno de 25% de toda uma totalidade, vai reinar eternamente com Jesus diante do trono do rei, na sala do rei, como está lá em Apocalipse, né? A multidão de vestiduras brancas adorando o Senhor. Só existem dois caminhos: ou é a sala do trono de Deus glorificando a Deus, reinando com Cristo eternamente, e o mar do fogo eterno. É isso aqui que Paulo está falando. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam que alguém contasse. A questão da escatologia é uma coisa que eu não
não me atrevo a entrar, né? Mas uma coisa eu creio, a partir do momento que Jesus Cristo esteve aqui conosco, o relógio deu partida. Deu a partida do relógio dos 1000 anos. E nós estamos vivendo esses 1000 anos. Né? E nesses 1000 anos, quantas coisas aconteceram, quantas febres, quantas guerras, quantos Adolf Hitlers apareceram na nossa história. Saddam Hussein, né? Stalin, Napoleão. Mas isso são apenas fatos que deveriam ocorrer, né? Que já foram previstos nesses 1000 anos. E agora é a vez do Covid-19. É momento de nós refletirmos para onde iremos na eternidade. A nossa vida aqui tem duração curta. Alguns vivem 50, outros 60. Quantos morreram nessa pandemia? Eu conheço um menininho que morreu de ataque cardíaco com 7 anos de idade. Tá? Uma idade ainda muito tenra. Existem aqueles que chegam a 90, a 100, mas com aquelas dificuldades que nós conhecemos da velhice, né? Mas o importante é a aplicação desse texto quando se fala em 2 caminhos, o caminho da salvação e o caminho da perdição. Por hoje é só. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Lembrando que as inscrições para o curso Conheça Deus através da Bíblia estão abertas, tá? Inteiramente grátis, online. Você só tem que ter o trabalho de ligar para mim, me dar o seu nome para a gente combinar como o material vai chegar para você. Se durante a aula você tiver alguma dificuldade, basta você ligar que você vai ter uma aula especial para você, para te esclarecer as dúvidas, aquelas perguntas que não ficaram claras para você, você vai ter especialmente para você. E é inteiramente grátis, você não paga absolutamente nada, a não ser a linha telefônica para ligar para mim e dizer, olha, meu nome é tal assim assim, e meu telefone é esse, e a gente vai combinar aí a maneira de chegar o material para você, tá bom? Fiquem com Deus. Amanhã a gente continua aí a partir do verso de número 42. Qualquer dúvida pode ligar para mim, para a gente esclarecer. Qualquer coisa que eu não tenha explicado aqui, foi muita coisa, né? E também muita coisa que está clara, né? O nosso objetivo hoje mais foi falar da aplicação. Quanto a leituras e explicação, nós já falamos antes. É só você voltar uns vídeos atrás, que nós já estamos lendo isso desde Lucas, né? Estamos lendo agora o capítulo 13 de Atos, lembrando que não é pregação, é uma leitura comentada. Tá bom? Se você quiser uma visita, eu vou com alguém na sua casa para a gente orar, para a gente ler Bíblia junto, tá? Para a gente tomar uma aguinha gelada, contar a história, rir um pouquinho, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço.